Essa questão da alergia que a gente tem abordado, o pó, o senhor até ressaltou, é um dos principais fatores alérgicos, né, doutor? É interessante esse comentário, porque às vezes as pessoas têm um quadro respiratório, dificuldade, e aí tomam remédio, usam bombinha, usam corticóide inalatório, bronquilatador, as pessoas que têm alergia respiratória, principalmente asma. E aí vem um alerta. Às vezes as pessoas não gostam do nome asma, se assustam. Então eles substituem por bronquite. Mas é tudo a mesma coisa, né? Asma e bronquite? Teoricamente são gêmeos. Teoricamente a bronquite seria uma infecção causada em pessoas mais idosa, mas os pediatras usam bronquite, as mães também. E ela tem asma leve, moderada e grave. A grave é a mais séria de todas. Graças a Deus, a maior parte das crianças é uma asma leve, que vai sendo controlada. Mas eu estava te falando o seguinte, por que o pó é importante? Porque às vezes a criança toma um monte de remédio, toma bombinha, etc e tal, mas a casa não tem o cuidado que devia ter. Primeiro, as mães não gostam do que eu vou dizer, mas carpete, cortina e tapete, o mínimo possível em casa de alérgico respiratório. Porque vai piorar, né? Porque piora, porque junta coisa nisso daí. Mesmo a cama, o lugar onde a criança dorme, é preciso também ser protegido durante o dia. Usa alguma coisa para cobrir um plástico e antes da criança dormir, vai lá, tira esse plástico, tira o travesseiro de dentro, passa um pano úmido, limpa um pouquinho e ainda recomendamos também que pelo menos uma vez por semana haja uma boa limpeza da casa, às vezes passar uma solução com um lisol para matar os ácaros. Porque o que desencadeia as crises, principalmente no caso dos tapetes e tal, é um bichinho chamado ácaro, que é um micro animalzinho que fica nos lugares onde as pessoas deixam restos. Na cama, a própria pele que a gente solta serve de alimento para eles. Então, aquela história, olha, doutor, está bem durante o dia, vai para a cama, começa a tossir, tem bronquite. É porque precisa proteger essa casa, precisa higienizar, limpar essa casa. E principalmente proteger essa cama durante o dia e limpar, como eu te falei, com essas soluções que a gente usa. Participação que chegou de Rondônia, a Júlia Roberta Ribeiro. Obrigada, viu, Júlia? Obrigada, Brasil, pela audiência, vários estados aqui sintonizados. Tati, por favor, peça para o doutor o nome do exame que a gente deve fazer para descobrir qual a alergia, qual o fator alérgico do nosso filho. Existem dois tipos de exame. Tem um generalizado que você vai medir as proteínas que mostram que existe alguma alergia. São as imunoglobulinas. Você vai principalmente pesquisar uma imunoglobulina chamada IgE, que é quando ela está aumentada, geralmente ela está produzindo uma alergia alimentar. Quando você quer descobrir alergia específica de alguma coisa, tem uns exames chamados RAST, R-A-S-T. É uma abreviação em que o médico pede o RAST para alguma coisa. RAST para pó doméstico, RAST para pelo de animal, RAST para alimento, RAST para leite de vaca. Então, você tem uma visão geral com as imunoglobulinas altas, né? Que é a IgE, você tem a medida de anticorpos sanguíneos e você tem esses testes que se fazem. Alguns alergologistas, além desses testes feitos com exames de sangue, eles fazem testes cutâneos. Você vai no alergista, ele coloca os alergênios na pele e vê a resposta à injeção desse antígeno. E aí até é mais controlado, porque se você for alérgico, você pode ter uma reação até com esse testezinho. E aí você vai mostrando a que você realmente é mais alérgico. Porque a alergia, ela é muito específica. Você não é alérgico a tudo, graças a Deus. Você pode ser alérgico a um alimento e não ser a outro. Você pode ser alérgico a camarão, a peixe, e você não tem alergia aos outros alimentares. Mas às vezes você tem alergias a medicamento. Às vezes pode ser alérgico a leite de vaca e o médico recomenda, porque está amamentando a mãe e o bebê que tem diarreia com sangue. É uma alergia ao leite de vaca passada pelo leite humano. Aí você tem que fazer a mãe, para ela conseguir amamentar, um sacrifício grande, mas ela tem que tirar da dieta dela o leite de vaca. E ela também tem que tirar não só o copo de leite, mas alimentos que contêm leite de vaca. E nós chegamos num momento que descobrimos que alguns medicamentos têm até revestimentos que são derivados da proteína do leite de vaca. Por exemplo, anticoncepcionais. E às vezes isso aí sozinho já causa uma alergia que passa pelo leite da mãe e vai dar alergia no bebê. Principalmente diarreia, cólica, sangue, etc. e tal. Então você vê que a alergia é uma coisa complexa, ampla, né? Que você precisa estudar exatamente a que é que você é alérgico. Por isso, levar num profissional capacitado. Imagina, se quiser tomar um copo d'água, doutor, fique à vontade. Obrigado. Chegou uma participação aqui, doutor, me chamou bastante atenção. A Deise Almeida, ela escreveu pra gente: Tati, minha filha tem bronquite, rinite, fez tratamento há 3 anos com vacina, via oral,
e não obteve resultados. Agora estou tratando com homeopatia. O médico mandou tirar o leite, fiz os testes e também descobri que ela é alérgica a pelo de animal e eu percebo na mudança do tempo que ela sofre também. Aparecem bolinhas vermelhas na pele e ela agradeceu e elogiou. Explicação maravilhosa do doutor, espero que ele volte mais vezes. Obrigado. Eu também espero voltar, adoro a TV Século XXI. Trabalhei aqui 11 anos, né, naquele programa o Conexão Brasil. Ele faz parte aqui da história, era um programa que eu gostava emissora. muito. Eu vim aqui nesse programa várias vezes, você me entrevistou várias vezes. Então eu fico muito feliz. E aqui chama atenção a filha, doutor, bronquite, rinite, apelo do animal. Então, e o médico orientou tirar o leite. Aí cabe uma coisa interessante. Tem pessoas que você pergunta assim, você é alérgico? Não, doutor, só tenho uma rinite. Hoje a gente tem um conceito que a gente chama das vias aéreas unidas. Por quê? Porque do ponto de vista do desenvolvimento embriológico, a mucosa que reveste o nariz, os seios da face, a traqueia, os brônquios e o revestimento interno do pulmão é a mesma célula. Quando você tem rinite, você pode ter sinusite, você pode ter asma. Às vezes você só tem, graças a Deus, só rinite. Às vezes você tem a rinite e depois você tem asma. E você tem muita sinusite, porque essa secreção aumenta o seu problema de sinusite. Então, na verdade, o que essa mãe disse, ela tem razão, é que você muitas vezes você faz uma série de tratamentos e você não se dá conta que você tem que tratar tudo. Para tratar asma, você tem que tratar a rinite, você tem que tratar a questão aguda, porque hoje a gente fala muito da necessidade das intercrises. As pessoas antigamente só tratavam na hora que a pessoa estava com asma. Chiando, então dá um remédio bronquilatador. Tipo no momento da crise mesmo. Hoje a gente fala que é fundamental o tratamento intercrises. Você tem que antecipar o tratamento da crise. E existem hoje medicamentos que você usa, e esse cuidado com a casa, que você dá todos os dias em pequena quantidade e a criança não tem mais crise. Você não tem que esperar ter crise para dar o remédio. Porque quando você tem a crise, você precisa tratar violentamente, com remédios fortes. E com alguns medicamentos preventivos, você previne esses quadros e essas crises, né? Então isso é muito importante de saber que asma é igual ao casamento para o resto da vida. Então você tem que realmente manter o tratamento, manter o cuidado. Sim, há momentos da vida que você melhora. Às vezes você tem uma asma grande na infância, de repente você entra na pré-adolescência, você vira uma mocinha, um rapaz, você começa a produzir hormônios sexuais e isso é antialérgico. Aí você passa 2, 3 anos sem nada. Aí um dia você vai fazer um exame, vai fazer o vestibular, teve algum problema físico, a asma aparece, porque a asma a alergia é um tripé, Tatiane. Tem o aspecto hereditário, tem o aspecto emocional psíquico e tem o aspecto antigênico, né? O que desencadeia. Quando essas 3 coisas se juntam, a crise é muito forte, entendeu? Então, às vezes, você está cuidando só da alergia com medicamento, mas você não está cuidando do meio ambiente e você está estressado. Então, você não consegue ter um bom controle. E o estresse, a questão da nossa... Desculpa a minha tosse, eu acho que é alérgica. Imagina, doutor. A questão da nossa saúde mental também está muito relacionada. A gente recebe diversos profissionais que acabam associando, né, a questão do estresse, aqueles picos de ansiedade, como um fator de risco para vários problemas fisiológicos. Qualquer doença. E na alergia tem um papel fundamental. Eu tenho casos bem assim documentados de pessoas que eu vi muito tempo que no dia do vestibular tiveram uma crise de asma. Eu tive um amigo meu... É o nervoso. Teve um amigo meu que no dia do casamento ele teve uma crise alérgica violentíssima. Olha que lua de mel que ele teve que tomar remédio a lua de mel inteirinho. Ainda bem que o meu marido não teve crise não, viu, doutor? Que bom. Mas a gente brinca, mas é sério estresse, mesmo, né, ansiedade, o preocupação. estresse e a ansiedade piora muito. Muito. Você sempre... Porque, na verdade, é tudo junto no organismo da gente, né? É uma coisa só. O sistema imunológico, o sistema endócrino, o sistema psicoemocional, ele funciona conjuntamente, né? Então, as coisas sem brincam. Por isso que eu adoro Mulher.com, que aqui a gente cuida do ser humano como um todo, né? Tem a arte terapia, as receitinhas, a gente sempre dá dicas aqui também de organização de casa, limpeza de casa, e a gente sempre recebe aqui diariamente os profissionais da saúde para falar, né, como a gente pode em casa também cuidar e entender mais sobre esse corpo, né? Essa casa, esse templo aqui que Deus nos deu. Doutor José Martins, foi um prazer revê-lo. Espero muito que volte. Eu volto, é só me convidar. E tá convidado, então. Mês que vem a gente... A hora que você precisar. Continua essa prosa, com né? muito prazer, parabéns pelo programa. Eu que agradeço. Fiquei feliz de ver todos os amigos aqui, até os câmeras aí, me lembro de trabalhar. E são muitos amigos, né? Muitos, todo o pessoal da técnica, os diretores, um prazer muito grande. A casa é nossa, nos vemos mês que vem. Muito obrigado. Tá bom?